Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo selem com um amém. Somente a Igreja de Jesus Cristo pode dizer amém. Quem não for Igreja de Jesus Cristo não concorda com a nossa mensagem, ou seja, com a mensagem do Atalaia da última hora. É mais uma mensagem do Ministério Atalaia da última hora. De volta à palavra original. Deus não levantou este ministério na terra para fundar mais uma religião, para fazer confusão no meio das outras religiões na terra. Porque religião só está trazendo confusão para a cabeça do povo aqui na terra. Deus tinha nos seus planos levantar aqui na terra, ou seja, revelar a verdade para um povo aqui na terra. Mas Deus não quis revelar a verdade para os povos religiosos da terra. Deus tem se agradado de um povo aqui na terra, um povo que não esteja ligado, ou seja, alienado a sistemas religiosos da terra. Deus tem escolhido um povo aqui na terra que não sejam fingidos e nem hipócritas, um povo que não brinque com o seu Santo Espírito aqui na terra, um povo que não brinque com a sua Santa Palavra aqui na terra, um povo seu escolhido de boas obras. Deus não está se agradando de um povo religioso que brinca com a sua palavra aqui na terra, que brinca com o seu espírito. Irmãos, os religiosos ainda não perceberam que estão brincando com a palavra de Deus, que estão brincando com o Espírito Santo de Deus aqui na terra, dentro das suas religiões ou dentro dos sistemas religiosos aqui na terra. Irmãos, 100% das igrejas supostamente pentecostal brinca com o Espírito Santo e com a palavra de Deus nas suas igrejas. Diante de tudo o que está acontecendo no meio dos religiosos supostamente pentecostal, eles estão provocando a ira de Deus contra as religiões da terra. Irmãos, vamos tomar como base para a nossa mensagem uma profecia de Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 a 27. Irmãos, esta profecia de Ezequiel está prestes a se cumprir na terra. Esta profecia de Ezequiel ainda não se cumpriu na terra. Vamos ouvir o que Deus mostra para o seu profeta Ezequiel. Ezequiel começa dizendo assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo: E tu, filho do homem, dize, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os seus caminhos. E trarei sobre ti todas as abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os meus castigos sobre vocês. Nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Eis que vem a tua sentença, ó habitantes da terra. Vem o tempo, chegado é, alegria não é, e não é de alegria esse tempo, e não de alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira. Contra ti te julgarei conforme os teus caminhos. E porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, o castigo. Eis que o dia, eis que vem. Veio a tua ruína,
já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, a violência se levantará em vara de impiedade. Nada restará deles, nem a sua multidão, nem a multidão dos arruídos, nem haverá lamento por eles. Vem o tempo, é chegado o dia, em que o que compra não se alegre e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre cada multidão deles, porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Já tocaram a trombeta e tudo se prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira. Fora está a espada e dentro está a peste e a fome, e o que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome, a peste consumirão. E só escaparão os que deles se escaparem. Mas estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendos, cada um para a sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerá e todos os joelhos destilarão águas, e se cingirão de sacos e os cobrirá de tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre todas as suas cabeças calvas. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor da ira do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isto foi o tropeço da sua maldade. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós lemos o capítulo 7 de Ezequiel, Deus mostrando ao profeta Ezequiel o fim do mundo. E por que Deus vai acabar com o mundo? Deus acabou o mundo uma vez e vai acabar o mundo outra vez. A primeira vez Deus acabou o mundo com água. Vai acabar o mundo outra vez com fogo. O povo do mundo vivem de brincadeiras com Deus e com a sua palavra e com o Espírito Santo aqui na terra. Deus está irado com os povos da terra. E os povos que mais provocam a ira de Deus é os povos religiosos da terra. Os povos que mais despertam a ira de Deus é um povo que se dizem evangélicos, supostamente pentecostal. O que mais provoca a ira de Deus contra os povos da terra é a maldade dos povos da terra. Deus contempla do céu, do trono da sua santidade, esta terra e vê um povo na terra se identificando como evangélicos. Os evangélicos é o povo que mais provoca a ira de Deus nos céus. Os evangélicos sempre provocaram a ira de Deus contra a terra, mas neste ano de 2022 os evangélicos ultrapassaram os limites e profanaram o santo nome de Deus e do Espírito Santo. Irmãos, pelos sinais que está acontecendo na terra, o fim do mundo está bem perto. Jesus Cristo mostrou os sinais do fim do mundo em Mateus 24. Já ouvimos falar de terremoto em vários lugares da terra, mas nunca tinha acontecido terremoto como este que aconteceu agora, há poucos dias na Turquia e na Síria. Tudo nos mostra que o fim vem sobre os quatro cantos da terra, como profetizou o profeta Ezequiel. O mesmo que estava acontecendo com os povos da terra na primeira geração, está acontecendo com esta segunda geração. O que levou Deus a acabar com o mundo antigo?
foi a corrupção. E o que vai levar Deus a acabar com o novo mundo, o qual nós vivemos hoje, é a corrupção também. Deus vai acabar este mundo em que nós vivemos. 3 motivos: corrupção, profanação e maldade. Essas 3 coisas estão cheirando mal nas narinas de Deus nos céus. É lamentável de se dizer, mas não podemos nos omitir de falar esta verdade para os nossos irmãos e ouvintes. Os povos que mais irritam a Deus e atraem a ira de Deus sobre a terra é um povo que se identificam como evangélicos. 100% dos evangélicos brincam com Deus e com o Espírito Santo aqui na terra. Se os evangélicos pelo menos imaginassem quem é Deus e o Espírito Santo, não usavam o nome de Deus e do Espírito Santo em vão. Irmãos, pensem em um povo que usa o nome de Deus e do Espírito Santo em vão. Este povo supostamente pentecostal é os piores evangélicos que tem na terra. É os evangélicos supostamente pentecostais. Estes evangélicos supostamente pentecostais profanam o Espírito Santo da graça de Deus. Irmãos, conforme o que nós lemos nas Escrituras, o Espírito Santo só é dado a quem obedece a Deus aqui na terra. Atos 5:32. Pedro disse, e nós somos testemunha destas coisas, ou seja, acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Como um povo desobedecendo a Deus e a sua palavra aqui na terra podem receber o Espírito Santo? Irmãos, prestem atenção a uma coisa. O povo mais profano que tem na terra é o povo que dizem que são cheios do Espírito Santo, porque falam línguas estranhas e pensam eles que estas línguas estranhas é o Espírito Santo. Isso é uma profanação ao Espírito Santo, chamar estas línguas estranhas de Espírito Santo. Os evangélicos estão correndo um grande perigo aqui na terra, por não saber discernir os espíritos quando são de Deus ou quando não são de Deus. Para os evangélicos supostamente pentecostal, falou línguas estranhas é o Espírito Santo. Irmãos, não tenham dúvidas, estas línguas estranhas que estes evangélicos supostamente pentecostal falam, não é língua do Espírito Santo. Sem sombra de dúvida, sem questionamento. Só tem um meio para os evangélicos não serem confundidos e envergonhados no tribunal de Cristo. Se arrependerem desta maldade de brincar com Deus e com o Espírito Santo. O único passo que os evangélicos têm que dar é se arrependerem e pedir perdão a Deus por terem brincado tanto tempo com Deus e com o Espírito Santo. O fim vem sobre os 4 cantos da terra e os evangélicos não param de brincar com Deus e com o Espírito Santo. Deus está levantando os seus atalaias da última hora para avisar para os evangélicos supostamente pentecostais o perigo que eles estão correndo por brincar com Deus e com o Espírito Santo é muito grande. Então eles brincam nas igrejas, que eles mesmos são os pastores, com o Espírito Santo e com Deus. Deus está levantando um povo na terra e tem dado discernimento para discernir os espíritos quando são de Deus ou não de Deus. Irmãos, não tem como conciliar o espírito que fala na boca dos evangélicos supostamente pentecostais com o Espírito Santo de Deus. Está na cara que estes espíritos que falam na boca destes evangélicos supostamente pentecostais não é o Espírito Santo de Deus, é um espírito de confusão e de engano. Os povos que mais gostam de serem enganados é o povo evangélico supostamente pentecostal. Naquele dia, nenhum evangélico supostamente pentecostal vai dizer que era inocente, que não sabia, que estava sendo enganado por estes espíritos enganadores se passando pelo Espírito Santo nas igrejas. Nós estamos advertindo e avisando para os evangélicos supostamente pentecostais
que eles estão sendo enganados por estes espíritos enganadores, se passando pelo Espírito Santo nas igrejas. Naquele dia não tem desculpa. Estão sendo avisados. Não querem dar ouvido ao aviso dos atalaias de Deus na terra? Quem der ouvido aos atalaias de Deus salvarão as vossas almas da ira de Deus que vai ser derramada sobre toda a face da terra. Não estamos brincando com Deus e nem com o Espírito Santo. Conhecemos a verdade e a verdade nos libertou destes espíritos enganadores que tem na terra, se passando pelo Espírito Santo para enganar os evangélicos supostamente pentecostais. Antigamente era uma honra quando alguém dizia que era evangélico. Hoje é uma vergonha quando alguém diz que é um evangélico. É uma vergonha os evangélicos dos nossos dias atuais. Paulo nos mostra em 2 Timóteo 3, 1 a 9. 1 Timóteo 4, 1 e 2. 2 Timóteo 4, 1 a 4. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Aqui Paulo revela os evangélicos do século XXI, do terceiro milênio. Jamais um cristão verdadeiro quer ser chamado de evangélico. Eu fui evangélico muitos anos, mas depois que conheci Jesus Cristo, deixei de ser evangélico e passei a ser cristão. Quando eu era evangélico, fazia o que os líderes me mandavam fazer. Eu fazia por obediência aos meus líderes religiosos. Depois que conheci Jesus Cristo, passei a fazer o que Jesus Cristo me manda fazer. O que Jesus Cristo me manda fazer, eu faço. Quem segue Jesus Cristo, aprende com Jesus Cristo. Quem segue um líder religioso, aprende com o líder religioso. E tudo que o líder religioso mandar fazer, os seus fiéis têm que fazer. E não podem desobedecer aos seus líderes religiosos. Porque os seus líderes religiosos é para eles como um Deus aqui na terra. Irmãos, em Cristo Jesus, só tem um que nos pode livrar da ira de Deus que vai ser derramada sobre toda a face da terra. Sabe quem nos pode livrar da ira que vai ser derramada sobre toda a face da terra? Resposta em 1 Tessalonicenses 1, versículo 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura, ou seja, da ira futura. Aqui Paulo mostra quem nos pode livrar da ira futura, que vai ser derramada sobre toda a face da terra. Aí neste tempo se cumprirá a profecia de Ezequiel, capítulo 7. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Só escaparão os que deles se escaparem. Irmãos, o que significa se escapar deles? Trazendo para os nossos dias atuais, se escapar deles, sair dos sistemas religiosos da terra. Escapar dos sistemas religiosos da terra. Sair para fora dos sistemas religiosos da terra. Paulo, no seu tempo, já dizia, saiam do meio deles, separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Irmãos, vocês prestaram atenção que para Deus nos receber como filhos e filhas, antes nós temos que sair do meio deles e se separar deles? Para que Deus nos receba como filhos e filhas, antes temos que se separar dos sistemas religiosos da terra. Em Apocalipse 18, 1 a 5, o anjo do Senhor Jesus Cristo concorda com Paulo que tem que sair do meio deles e se separar. Então está escrito lá, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. De quem o anjo do Senhor Jesus Cristo estava falando quando disse, sai dela, povo meu? Sai do meio das religiões da terra, povo meu. Separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Em João capítulo 10, versículo 3 e 4, está escrito, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo nome,
as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas seguem, porque conhecem a voz do seu pastor. Quer entender a voz do seu pastor? Quer entender o que significa sair para fora? Tirar para fora? De onde Jesus Cristo quer tirar o seu povo? Jesus Cristo quer tirar para fora de onde? Quem são as suas ovelhas que Jesus Cristo quer tirar para fora? Leia o capítulo 10, 1 a 16 do Evangelho de João, que você vai entender quem é as ovelhas de Jesus Cristo que ele quer tirar para fora. Jesus Cristo está dizendo que tem muitas ovelhas em outros apriscos, que não é o seu aprisco, mas ele vai chamar estas ovelhas que estão em outros apriscos e vai tirar para fora destes apriscos. E depois de tirar para fora destes apriscos, vai adiante delas. E nunca mais ouvirão a voz dos mercenários, porque a voz do bom pastor é suave e meiga. A voz dos mercenários é prepotente, arrogante e soberba. Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Irmãos, são poucos os que estão entendendo as palavras: tirar para fora, sai dela, povo meu, separai-vos, sai do meio deles, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, enquanto estiver no meio deles, não sabem, não entendem o que significa sai dela, povo meu. Sai para fora, minhas ovelhas, vem para o meu aprisco, que eu sou o bom pastor. Um só rebanho e um só pastor. Irmãos, será que quem ainda está no meio dos sistemas religiosos da terra entende as palavras de Jesus Cristo? De modo nenhum pode entender as palavras de Jesus Cristo. Quem entender as palavras de Jesus Cristo não fica nos sistemas religiosos da terra. Sai para fora apressadamente, sai correndo, porque ouviu a voz do bom pastor. E quem ouve a voz do bom pastor não tem como ficar no meio dos sistemas religiosos da terra. Irmãos, tomei como base para a nossa mensagem o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um tipo do Filho de Deus, porque Deus o chamou ele de Filho do Homem. O único profeta que foi comparado a Jesus Cristo foi Ezequiel, porque Jesus Cristo foi chamado de Filho do Homem. O segundo homem a ser chamado de Filho do Homem foi Jesus Cristo. Ezequiel nos mostrou o fim do mundo. Jesus Cristo mostrou o fim do mundo. E quando vai ver, ou quando vai vir o fim do mundo? Jesus Cristo nos mostrou quando será o fim do mundo. Mateus 24. Ezequiel nos mostrou o fim do mundo. Ezequiel capítulo 7. Quando ele disse o fim vem sobre os quatro cantos da terra, ele estava falando do fim do mundo. Irmãos, pelos acontecimentos e tudo o que está acontecendo aqui na terra, o fim de tudo se aproxima. Fome, peste, guerras, terremotos em vários lugares, reino contra reino, nação contra nação. Todos estes sinais já estão acontecendo na terra. Por isso, a profecia de Ezequiel está prestes a se cumprir na terra. Quando ele disse o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Tem um lugar de escape para os povos da terra. Só que os povos da terra estão buscando
o lugar errado para escapar da ira de Deus aqui na terra. Os povos da terra estão buscando escapar da ira de Deus dentro dos sistemas religiosos da terra. E este lugar não é seguro. Os sistemas religiosos da terra é o lugar mais inseguro que tem na terra para se escapar da ira de Deus que vai ser derramada sobre toda a face da terra. Quer um lugar seguro para escapar da ira de Deus que vai ser derramada sobre toda a face da terra? Saia dos sistemas religiosos da terra e venha para o aprisco do bom pastor. Este é o lugar mais seguro para escapar da ira de Deus. Somente Jesus Cristo tem o lugar seguro para escapar da ira de Deus que vai ser derramada sobre toda a face da terra. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Quem está seguro para o dia da ira de Deus que vai ser derramado sobre a face da terra? Quem pode resistir a este dia que se aproxima e está tão perto? Irmãos, o profeta Oséias, no seu tempo, já dizia: Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Veja Oséias, capítulo 4, versículo 1 a 7. Oséias dizia: ouve a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade de Deus, e nem conhecimento de Deus. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, furtar e adulterar, e há homicídio sobre homicídio na terra. Por isso a terra se lamenta, e qualquer que morar nela desfalecerá. Ninguém contenda com este povo, porque a contenda é minha com eles, diz o Senhor. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quanto mais este povo se multiplicaram, mais pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Irmãos, que diferença está fazendo do tempo do profeta Oséias para os nossos dias atuais? Talvez os irmãos digam: o profeta Oséias estava falando com o povo de Israel. Não era com nós hoje no século XXI. Sim, estava falando com o povo de Israel, ou seja, com os filhos de Israel. Mas estava falando também com todos os habitantes da terra, o qual engloba nós hoje, que moramos em cima desta terra. Irmãos, Oséias capítulo 4, está o filme ao vivo e a cores dos nossos dias atuais. O que prevalece hoje na terra é mentira, falso juramento, matar, roubar, adulterar, homicídio sobre homicídio na terra. E por isso a terra geme e perece os seus moradores, até os animais e os peixes do mar e as aves dos céus estão perecendo. A terra está se lamentando por ver tantos pecados cometidos em cima dela. A terra deu um gemido e se lamentou na Turquia e na Síria agora há poucos dias. Veja o que aconteceu com os habitantes da terra naquele lugar. A ciência humana não admite que tudo isso que está acontecendo é os finais dos tempos, profetizado por Jesus Cristo, pelos profetas e pelos seus apóstolos. A ciência humana não admite que tudo o que está acontecendo na terra é permissão do Criador, chamando os povos da terra para um arrependimento e conversão. Ele diz: convertei-vos, convertei-vos, ó habitantes da terra. Deus não tem prazer na morte de ninguém aqui da terra, ou de tanta gente que está morrendo aí por esses terremotos, mas quer que os povos da terra se convertam dos seus maus caminhos e vivam. Jesus Cristo disse: vocês erram tanto porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Os povos da terra, e principalmente os religiosos, pensam que conhecem as Escrituras, mas das Escrituras os religiosos não conhecem nada. Os religiosos são cegos e guiados por cegos. Disse Jesus Cristo com os religiosos do seu tempo. Será que os religiosos dos nossos dias atuais não são cegos guiados por cegos?
Veja o que Jesus Cristo disse com os religiosos do seu tempo. Mateus 15, 6 a 14. Será que estas palavras de Jesus Cristo não valem para os religiosos dos nossos dias atuais? É claro que sim, essas palavras valem para os nossos dias atuais, porque as palavras de Jesus Cristo têm a sua validade de geração em geração, até a consumação dos séculos. Irmãos, Jesus Cristo perguntou para os religiosos do seu tempo: vocês estão examinando as Escrituras porque julgaste ter nelas a vida eterna? Pois são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para terdes vida? Como podemos conhecer a vida eterna que se encontra em Jesus Cristo se não examinando as Escrituras? Podemos dizer que 100% dos religiosos da terra não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. No dia em que um religioso conhecer as Escrituras e o poder de Deus, ele deixa de ser um religioso e passa a ser um verdadeiro cristão, seguidor de Jesus Cristo. Os religiosos são tão cegos que não sabem o que significa a palavra cristão. Para os religiosos, ser cristão é se filiar a um sistema religioso aqui na terra, e isso basta para ser um cristão verdadeiro. Infelizmente, os religiosos não têm conhecimento o que vem a ser um verdadeiro cristão aqui na terra. Duas coisas acontecem com quem conhece as Escrituras e o poder de Deus. Primeira coisa, deixar de ser evangélico e passar a ser cristão. Segunda coisa, deixa de ser crente e passa a ser cristão. Quem conhece as Escrituras e o poder de Deus sabe que ser evangélicos é uma vergonha para Deus hoje, no século XXI. Quem conhece as Escrituras sabe que até o diabo também é crente e estremece diante de Deus. Evangélicos e crentes são iguais, pertencem aos sistemas religiosos da terra. Irmãos, enquanto eu era evangélico, o crente não sabia quem eram os cães de Apocalipse 22:15, que não vai ter o direito de entrar no reino de Deus e vão ficar do lado de fora. Vão ficar do lado de fora porque quando Jesus Cristo chamou eles para sair para fora dos sistemas religiosos, eles rejeitaram e não aceitaram o convite de Jesus Cristo. Disseram não para Jesus Cristo e ficaram dentro dos sistemas religiosos da terra. Então, esta é a causa dos cães ficarem do lado de fora da cidade santa, a Nova Jerusalém Celestial. Estudei centenas de vezes Apocalipse 22:15 e não descobri quem eram os cães do Apocalipse 22:15. Quando fiz um exame das Escrituras, descobri quem eram os cães do Apocalipse 22:15. Examinando Isaías 56:11, descobri também quem são os cães do Apocalipse 22:15. Não tem como conhecer as Escrituras e o poder de Deus e ficar dentro dos sistemas religiosos da terra. Jesus Cristo disse que os líderes religiosos da terra têm a chave dos céus nas suas mãos, mas nem eles entram e nem deixam os seus fiéis entrar. Veja Lucas 11:52 e Mateus 23:13. A chave dos céus é as Escrituras. Todos os líderes religiosos da terra têm as Escrituras em mãos, ou seja, nas suas mãos. Mas, por não entender as Escrituras nem o poder de Deus, nem eles entram nos céus e ainda impedem os seus fiéis de entrar nos céus. Deus está dando uma chance para os religiosos da terra, que ainda estão presos nos sistemas religiosos da terra. Saiam para fora dos sistemas religiosos da terra. Saiam hoje ao ouvir esta mensagem do meu mensageiro. Não deixem para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. O dia aceitável do Senhor, Jesus Cristo, é hoje. Hoje, ao ouvir a voz do bom pastor, falando ao seu coração, dizendo: sai dela, povo meu, separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 14 a 18 e Apocalipse 18, 1 a 5.
Não endureçais os corações para examinar as Escrituras. Abram os vossos corações, examinem as Escrituras para você descobrir quem é os sistemas religiosos da terra e o tanto que eles enganam o povo da terra com suas mensagens, suas lábias malditas, enganando o povo da terra. Diz Deus, sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros na terra. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu mensageiro para testificar estas coisas em favor das religiões de toda a face da terra. Antes do toque da última trombeta, a porta da graça ainda está aberta, a porta da misericórdia de Deus ainda está aberta para os religiosos da terra. Para quem quiser entrar por ela. Jesus Cristo disse, eu sou a porta, quem entrar por mim é salvo. Entrará e sairá. Quem entra pela porta chamada Jesus Cristo não se escraviza a nenhum sistema religioso aqui na terra. Quem examina as Escrituras é livre, porque quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, liberta uma alma aqui na terra, ela não se escraviza a nada aqui na terra. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Prepara-te, ó religioso da terra, para o fim do mundo. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. O fim vem e não ficará nem raiz nem ramo. O dia do Senhor vem ardendo como uma fornalha. Dia de trevas e não de luz. Dia de juízo e de prestação de conta com todos os habitantes da terra. Dia de alegrias para uns e dia de tristeza para outros. O profeta Ezequiel nos adverte sobre este grande dia, dizendo, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel capítulo 7 está a advertência. O profeta Sofonias nos adverte sobre o dia do Senhor, ou do fim do mundo. O grande dia do Senhor está perto, disse o profeta. Está perto, está bem perto e se aproxima muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Naquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de tristeza, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de densas trevas, dia de trombeta e de alaridos, contra as cidades fortes, contra as torres altas. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 a 18. Vamos repetir as palavras do profeta Ezequiel, capítulo 7. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram esta mensagem e não deu crédito. Este é o Evangelho eterno de Jesus Cristo para ser pregado em todas as nações, povos e línguas de toda a face da terra, antes do toque da última trombeta. Não endureçais os vossos corações ao ouvir a mensagem do atalaia de Deus aqui na terra, ou seja, do atalaia da última hora. Não estamos brincando com Deus e nem com o Espírito Santo, como muitos que estão nos sistemas religiosos da terra, brincando com Deus e com o Espírito Santo, usando o nome de Deus para enriquecer as empresas evangélicas, usando o nome do Espírito Santo para proveito próprio e edificação da sua empresa evangélica aqui na terra. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos divulgar esta mensagem para o mundo inteiro ouvir a mensagem do Evangelho eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhem esta mensagem com os irmãos e amigos, para que naquele dia nenhum diga que era inocente e que não sabia que tudo era assim, como as Escrituras nos advertiam, que o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Irmãos,
em Cristo Jesus. Os irmãos não sabiam, vão ficar sabendo agora. Este evangelho que é pregado pelos sistemas religiosos da terra não é o evangelho eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. É um evangelho materialista que só pensa nas coisas terrenas. É um evangelho comercial que faz comércio das almas dos humanos aqui na terra. Veja a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 12. O evangelho pregado pelos sistemas religiosos da terra é um evangelho anátema, maldito. O evangelho de Jesus Cristo é espiritual. O evangelho dos sistemas religiosos da terra é material, é materialista e terreno, que só pensa no materialismo, no dinheiro, na ganância e na enganação. Irmãos, vamos com esta mensagem alcançar o máximo de almas que nós puder aqui na terra, com o evangelho eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos meditar em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 13. O anjo do Senhor Jesus Cristo mostrou o evangelho eterno para ser pregado a todos os habitantes da terra, povo, nações e línguas, mostrando os juízos de Deus sobre a terra. O fim vem sobre os quatro cantos da terra, e os povos da terra vai ser encontrado como nos dias de Noé, desapercebido, nus e despidos, espiritualmente e materialmente também. 2 Coríntios 5, 1 a 10. Os atalaias de Deus se baseiam nas Escrituras. Nós só vamos até onde as Escrituras vão. Quando as Escrituras param, nós paramos também. Todos os povos da terra precisam ouvir o evangelho eterno de nosso Senhor Jesus Cristo antes do toque da última trombeta. Não esperem ouvir o toque da última trombeta para ouvir o evangelho eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. É o conselho de Deus revelado dos céus para todos os povos da terra e principalmente dos sistemas religiosos da terra. Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo novamente cele esta mensagem com um amém.